Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à série de comentários e meditações desse pequeno livretinho de Richard Baxter, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos. Eu sou o pastor José Meninel, do Ministério em Minha Casa, sejam todos muito bem-vindos. No último vídeo que nós disponibilizamos a vocês, nós iniciamos o comentário do terceiro conselho de Richard Baxter, como dever que os pais têm para com seus filhos. E nesse terceiro conselho, Richard Baxter nos diz o seguinte: treinem os filhos em obediência exata a vocês e quebrantem suas vontades. No último vídeo nós tratamos exatamente sobre a importância de treinarmos nossos filhos, quebrantando as vontades deles. Treinar os nossos filhos na obediência, numa obediência completa, numa obediência imediata, numa obediência alegre, numa obediência voluntária. E falamos sobre alguns outros pontos. Só que eu me deparo agora com um grande problema que nós pais enfrentamos. Muitos de nós, por quê? Porque nós não fomos treinados na obediência. Ou porque nossos pais não nos treinaram, ou porque nós rejeitamos o treino que nossos pais nos ofereceram. E aí hoje nós temos problemas para educar nossos filhos, para treiná-los na obediência, porque nós mesmos não fomos treinados. Muitos de nós somos pessoas, somos adultos hoje entregues às suas próprias vontades. E aí muitas vezes essas nossas vontades são confrontadas com o Evangelho. Ou melhor, essas nossas vontades são a mostra da rebelião nossa em nos sujeitar ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e à vontade de nosso Deus e Pai. Eu queria pegar hoje mais um trechinho da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé Batista de 1689, para dizer o seguinte: nós temos dificuldade de nos sujeitar à vontade de Deus. Nós temos dificuldade. Por quê? Porque muitos de nós estamos entregues às nossas próprias vontades. Por isso que muitas vezes nós negamos sujeição à palavra de Deus. Porque para nós é a palavra de Deus que foi nos dada como meio de conhecermos a vontade de Deus. Então eu vou ler o primeiro artigo do primeiro capítulo da nossa confissão, que vai falar justamente sobre as Sagradas Escrituras, para vocês perceberem que as Sagradas Escrituras nos foram dadas para que nós conheçamos a vontade de Deus e para que nós nos sujeitemos a elas, a essa vontade, como pais e como cristãos regenerados que somos. Olha o que diz. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Olha que interessante. A palavra de Deus nos chama ao quê? A obediência, uma obediência salvífica. Ela ordena, creia, e você tem que crer. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade. Então as Sagradas Escrituras, elas nos revelam o quê? O conhecimento de quem Deus é e principalmente o conhecimento da sua vontade, para que nós nos sujeitemos a ela, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. Por meio do quê? Das Sagradas Escrituras. E posteriormente para a melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo. Concedeu a mesma completamente por escrito. Então ele concedeu a palavra dele por escrito para que nós possamos conhecê-lo e sujeitar-nos à sua vontade, levantando-nos contra o quê? A corrupção da carne, a malícia de Satanás, do mundo. É contra isso que devemos nos levantar, e não contra a vontade de Deus. O que faz as Escrituras sagradas indispensáveis a nós? Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo estão agora completados. Onde? Nas Sagradas Escrituras. Então nós temos, meus queridos, as Sagradas Escrituras para conhecermos a vontade de Deus para nós. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Entende? E se nós, eu ou vocês, não fomos educados, não fomos treinados à obediência,
Ou se nós, ainda que tenhamos sido educados na obediência, nós tenhamos nos rebelado a essa educação, o que nos é dito agora é o seguinte: o Senhor nosso Deus, como já disse para vocês em outros vídeos, o Senhor nosso Deus, ele está pronto, como um pai, a nos educar. Ele está pronto a nos educar. Você pode ler Hebreus 12 e ver a questão da disciplina. O Senhor nosso Deus, como Pai, nos educa como filhos e Ele nos disciplina. E nós vimos no último vídeo que essa disciplina, ela gera dor, ela gera incômodo, ela gera aflição, porque nós aprendemos somente por meio do sofrimento. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, assim como nós podemos dizer aos nossos filhos, vocês são os meus discípulos, o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos o quê? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que está sendo dito aqui? Obedeça. Só isso. Obedeça. Negue a sua própria vontade. Negue você mesmo. Tome a cruz, ou seja, aceite a disciplina do Senhor. Aceite a aflição que virá, as dores que virão. Por quê? Porque elas nos são dadas para quê? Para aperfeiçoamento, para que nós sejamos úteis ao Senhor. Sejamos obedientes a Ele. Como sendo obedientes, seremos úteis. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: você quer me seguir? Obedeça. Você quer me seguir? Sujeite-se. Você quer me seguir? Submeta-se. Então, irmãos, essa deve ser a nossa postura contínua diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como? Uma posição de submissão, de sujeição. É somente assim, sujeitando-nos a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós poderemos ensinar nossos filhos a sujeição. Caso contrário, nossos filhos jamais se sujeitarão a nós. Nós jamais conseguiremos treiná-los a uma obediência real e verdadeira, uma obediência realmente bíblica. Por quê? Porque nós não aprendemos, nós não temos nos sujeitado, nós não temos submetido à vontade de Deus. Então que o Senhor ajude você, meu querido, minha querida, a se sujeitar ao Senhor nosso Deus, para que você possa levar seus filhos à sujeição. Recorra ao Senhor Jesus Cristo, à força do Espírito Santo, ore e peça que Ele te ajude, para honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Um forte abraço, até a próxima.